capítulo 19 de Mateus, no verso 16. Mateus 19, verso 16. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Somente até aqui, irmãos. Amém. Passagem, irmãos, conhecida. Todos têm conhecimento dessa, já ouviu pelo menos uma vez essa parábola que o Senhor Jesus fez. Ele muito ensinou os discípulos e deixou registrado para nós o que ele gostaria, o que ele queria, o que ele nos instruía, ou nos instrui através de parábolas, que é uma tradição judaica que você conta, você ensina os jovens, a criança, as pessoas de mais idade, como ela deve se comportar através de exemplos, de histórias, de parábolas. E aqui ele nos traz, o Senhor Jesus, a parábola do jovem rico, que ele tinha consciência de que ele fazia tudo aquilo que era necessário para ser salvo. De maneira tal, querida igreja, que ele se achava autossuficiente. Porque quando eu sou pleno de alguma coisa, quando eu alcanço a plenitude, quando eu alcanço a perfeição, não há o que possa me reprovar. Se eu sou perfeito, não tem o que me faça reprovar. Mas o Senhor Jesus conhecia o íntimo do coração daquele jovem e sabia até onde a consciência dele permitia que ele pudesse ir. Então o Senhor Jesus vai e coloca uma interrogação naquele garoto, naquele jovem, provocando justamente aquilo que ele não haveria de conceder. Então o Senhor Jesus foi e despertou aquela criatura, aquela pessoa, naquilo que não tinha condições, na razão dele, de ele aceitar. Provocando assim, irmãos, uma situação de que aquele jovem tomasse para si uma sentença de que ele não era perfeito, de que ele não, por mais que ele fizesse, existia algumas situações que ele não poderia avançar para alcançar a perfeição. E ele, assim como eu e você, dependíamos e dependemos da misericórdia do nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, lemos, ouvimos exortações a respeito desse assunto,
contrariando, contradizendo ou condenando aqueles que busquem ser prósperos na terra, ser próspero na presença de Deus, perante seus familiares, lutando e querendo alcançar o fruto do trabalho. E muitas vezes ouvimos algum tipo de pregação com base nessa escritura, nessa passagem, como se fosse uma condenação de alguém alcançar ou buscar a prosperidade. Mas não se trata disso, irmãos. O Senhor Jesus, que conhece o íntimo do coração de cada um, hoje, sendo Deus, naquela época, sendo Deus e homem, ele também conhecia o íntimo do coração. E ele foi no íntimo daquele jovem para mostrar que ele era falível, que ele era limitado e que ele também precisava da misericórdia. E aqui, irmãos, na explicação do Senhor Jesus para nós, ele falando aos discípulos, ele falava que era muito difícil um homem rico alcançar o reino de Deus, porque o homem rico de bens materiais, rico de dons, rico de inteligência, rico de alguma habilidade, rico de conhecimento, porque você pode ter riqueza em várias áreas da sua vida, rico em vontade de servir a Deus, de maneira que você julga o teu irmão, falando assim, não, eu sirvo mais a Deus do que você. E o Senhor Jesus mostrou que quem tem essa grandeza no coração, seja em que área fosse, é muito difícil alcançar o trono da glória de Deus, alcançar a salvação. E ele dá o exemplo de que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que essa pessoa que tem essa grandeza no coração alcançar os céus. Então, muito além de condição material, está aqui se tratando de grandeza. Eu me faço rico quando eu julgo que eu sou melhor que alguém em alguma área da vida. Um homem nunca é rico financeiramente suficiente, irmãos, porque sempre ele vai ter alguém mais rico do que ele. Um homem nunca é inteligente o suficiente, porque sempre vai ter alguém mais inteligente do que ele. Um homem nunca é tão habilidoso, porque vai encontrar alguém com maior habilidade. E se alguém achar que ainda assim alcançou a plenitude, saiba que sobre nós há Deus que é sobre e maior do que todas as coisas. Então o Senhor, irmãos, mostra assim que era impossível quem é grande ou quem tem grandeza no coração alcançar o trono da glória de Deus. E alguns explicam que essa agulha nada mais é do que uma porta, uma passagem em Jerusalém, muito estreita, onde era impossível o camelo passar por ali. Outros levam ao pé da letra dizendo que seria o menor passagem que tivesse dentro da casa de alguém, que seria o buraco da agulha mesmo, aquela agulha de costura, que seria impossível o camelo passar por ali, seja na agulha de costura, ou seja, na passagem da fenda da construção na cidade de Jerusalém. O que é impossível, é impossível. Não existe meio impossível. Assim como a prova que o crente leva em oração, que apresenta aos pés do Senhor, num culto, num momento de tribulação, aos olhos do teu irmão pode ser uma prova pequena, aos teus olhos pode ser uma prova enorme, mas o importante não é o tamanho dela, mas é que ela nesse momento ela é impossível para você. Mas o impossível nós deixamos nas mãos de Deus. O possível, o que é impossível ao homem, está escrito aqui onde nós lemos, aos homens o que pode ser impossível, para Deus tudo é possível. Então, irmãos, a palavra que o Senhor nos desperta nessa noite é a respeito desse assunto, que nós devemos ter consciência que não existe dom, riqueza, grandiosidade, inteligência, sabedoria
poder que possa nos fazer grandes o suficiente. Nós sempre precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a vida da nossa família ao Senhor, porque se você tem sabedoria, mais sabedoria pode o Senhor te dar. Se você tem condição financeira, mais condição financeira o Senhor tem para te dar. Então nunca julgue o teu estado atual como um limite, como uma situação de superioridade. Saiba que nós estamos sempre na dependência de Deus. E onde estiver o impossível da tua vida, seja material, seja na saúde, seja onde ele estiver, lembre-se que o Senhor Jesus veio a essa terra, deu a própria vida por amor das nossas almas. E como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele prega para a morte, fala: ó morte, onde está o seu aguilhão? Querendo dizer, aonde está a tua lança, aonde está a tua arma? Porque tragada foi a morte, quando o Senhor Jesus desceu lá e venceu a morte. Então não existe nada nesse mundo que esteja sujeito acima do poder do teu Deus, do nosso Deus. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: eis que vem um vento em que irá afastar as nuvens de sobre a tua vida e haverá uma nova manhã. Porque o que é impossível para o homem, o Senhor fará possível na vida da igreja. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda de Deus, que tenhamos o nosso coração desperto a querer sim prosperar, a querer sim progredir, mas tendo a consciência de que o Senhor é maior sobre toda a nossa condição. E o que é impossível para você, o que é impossível para nós, aquela promessa que você tem, aquele sonho antigo que você tem, que você sabe que veio da parte de Deus, está nas mãos do Senhor, e o Senhor prosperará e fará chegar nas tuas mãos. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda de Deus, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.